Precisando de uma palavra amiga? A equipe de atendimento fraterno do Espiritismo.net conta com colaboradores capacitados para consolar, esclarecer e orientar à luz da doutrina espírita todos os que precisam da nossa assistência. O trabalho é realizado ao vivo e também via e-mail. Acesse www.espiritismo.net e saiba mais. Espiritismo.net, gestos de amor que antecipam o futuro. Boa noite, queridos amigos. Aqui nós estamos para dar continuidade ao estudo do capítulo 13 do livro, aliás, 12, né? Do livro Missionários da Luz, onde nós vamos estar fazendo hoje a segunda parte desse capítulo lindo, muito conhecido de todos nós, né? Um capítulo valioso que está falando, né, do planejamento reencarnatório, a reencarnação de Sigismundo. Então, é isso que a gente vai ver hoje, né? Com muita alegria. E aproveitando para dar boa noite a todos os companheiros que estão aqui no chat, Sônia Maria, Lina Calil, a nossa querida Mana, que está aqui conosco na transmissão, o Lúcio Flávio também, e todos aqueles que chegarem, né? São muito bem-vindos. Patrícia, boa noite. Então, vamos à preparação dos nossos corações, né? A leitura que nós escolhemos para hoje e a nossa prece. Nós hoje escolhemos um capítulo, um trecho, né, do capítulo, do primeiro capítulo, capítulo 1, né, do livro Temas da Vida e da Morte, que é do Manuel Filomeno de Miranda. Manuel Filomeno de Miranda, eu sempre confundo o Hermínio de Miranda, né? Fui olhar aqui agora. Manuel Filomeno de Miranda, onde ele vem falando sobre a reencarnação. E o título dessa lição é Reencarnação, Dádiva de Deus. Nós vamos ler alguns parágrafos, porque certamente a leitura é grande para o nosso tempo, né? Mas achamos bem pertinente a explicação desse capítulo 12 do Missionários da Luz e vem ser assim bem adequado ao nosso entendimento. Então ele diz assim, o Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte nesse capítulo: a planificação, quer dizer, o planejamento para reencarnações é quase infinita, obedecendo a critérios que decorrem das conquistas morais ou dos prejuízos ocasionais de cada candidato. Na generalidade, existem estabelecidos automatismos que funcionam sem maiores preocupações por parte dos técnicos em renascimento e pelas quais a grande maioria dos espíritos retornam à carne, assinalados pelas próprias injunções evolutivas. Ao lado desse extraordinário automatismo das leis da reencarnação, há programas e labores especializados para atender finalidades específicas na execução de tarefas relevantes e realizações enobrecedoras, que exigem largo esforço dos mentores encarregados de promover e ajudar os seus pupilos no rumo do progresso e da redenção. Agora nós vamos pular uma parte, né? A gente vai aqui onde a gente escolheu o trecho. Espera aí que eu me... Então, continuando. O retorno é feito quase sempre com altos índices de fracasso, com agravamento de responsabilidades, de insucesso, em decorrência da invigilância e da indolência
dando margem à amargura e à perturbação, de perda do tentame, graças à fatuidade e aos graves comprometimentos do pretérito que não se conseguiram libertar. A reencarnação, portanto, é o maior investimento da vida ao espírito em processo evolutivo, o qual, sem ela, padeceria a hipertrofia dos valores intelecto-morais pela falta do ensejo da convivência com aqueles que lhes vinculam pelo amor santificado, pelo amor aselvajado das paixões dissolventes ou pelo amor enlouquecido no ódio, na violência e na perseguição. Com as luzes projetadas pelo Espiritismo, na atualidade, o empreendimento da reencarnação adquire hoje mais amplo entendimento pelos homens, que reconhecem a sua procedência espiritual, identificando-a e, por sua vez, preparando-se para o retorno à vida que estua e nela se encontra inevitavelmente, seja no corpo ou fora dele. Então, essa é a mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, e bem pertinente ao que nós vamos falar hoje, que vai servir para o estudo de hoje, para os próximos, enfim, é uma base para nós entendermos o que estamos aprendendo nesse capítulo 12. Né? Então, vamos à nossa prece, pedindo a Jesus que esteja conosco nesse momento de estudo, de reflexão, que todos nós possamos aproveitar essas observações de Alexandre, que nos traz através de André Luiz, através do nosso querido Chico Xavier, pela sua psicografia, nos trazendo ensinamentos valiosos para nós valorizarmos a nossa oportunidade de mais uma existência no corpo físico. E obrigada, Jesus, obrigada pela oportunidade do aprendizado, fica conosco, envolvendo a todos os companheiros que aqui estão conosco, nos intuindo para que o nosso pensamento possa ser refletido de forma que possa ser entendido tudo aquilo que nós absorvemos da lição. Muito obrigada, Senhor, fica conosco, e em nome dos amigos espirituais que dirigem e assistem, o nosso patrono querido, Caibá Chuto, nós então iniciaremos o nosso estudo desta noite. Graças a Deus. Então, queridos amigos, como a gente estava falando, né, nós vamos dar continuidade a esse capítulo maravilhoso, né, que vem nos trazer. Não sei se vocês perceberam nessa mensagem que nós lemos, né, porque a leitura sem estar sendo acompanhada, ela é mais difícil ao nosso raciocínio, mas depois vocês podem até acessar, encontrado, por exemplo, na internet, a página, né, para nós meditarmos como é feito todo esse trabalho elaborado, né, planejado cuidadosamente para cada reencarnação, para cada espírito, porque a gente vai entender ao longo ao longo desse capítulo que as reencarnações certamente não são todas projetadas como a de Sigismundo. A encarnação de Sigismundo é um modelo, né? Mas o espírito pode galgar essa possibilidade à medida que ele vai evoluindo, à medida que ele vai tendo essa responsabilidade que Manuel Filomeno de Miranda nos falou, né? E que nós possamos, então, sermos conscientes para aproveitar, como ele falou aqui, né? A maioria desses retornos acontecem quase sempre com situações que não são vitoriosas, né? De equívocos, de insucesso, tudo isso decorrente nossas escolhas, dos nossos situações que nós mesmos, às vezes,
promovemos, né, sem saber que estamos indo de encontro a essa grande oportunidade. Então, nós vamos continuar o capítulo, foi até o capítulo, o slide 17, né, no, no estudo passado, que foi feito pelo nosso amigo Sérgio Rodrigues, e ele parou justamente nesse slide 18, aonde o Alexandre ele está conversando com o André Luiz sobre o Segismundo, sobre os seus aqueles que foram escolhidos, estão no planejamento para ser seus pais, né? Aqueles que vão receber esse companheiro. Então, é um capítulo que ele traz muitas lições, é para ser lido, relido, estudado, e é um capítulo também onde nós sempre fazemos referências, né, quando nós falamos da reencarnação, porque é uma forma que nós podemos entender como acontecem esses planejamentos, mesmo que seja diferente para cada espírito, né, de acordo com essa evolução espiritual do espírito, né, desse que está sendo o candidato ao retorno, ele vai alcançando patamares melhores dentro das suas injunções, né? Então, Alexandre, o que estava acontecendo? O André Luiz queria participar, né, desse trabalho. E então ele está conhecendo aí o que está envolvendo. E aí o Alexandre vai dizer para ele que o caso em questão é bem típico. Ele diz: o drama de Sigismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Quer dizer, é uma história complexa. Então, ele diz que basta, todavia, recordar que ele, Adelino e Raquel, quer dizer, esse trio aí, são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. O que a gente entende que o Alexandre, hoje instrutor, hoje na época que foi trazido esse conteúdo para nós, né? Ele, nesse momento, ele está desencarnado, mas ele conviveu na sua última existência com esses protagonistas, com esses companheiros. E aí ele vai, então, contar para o André Luiz como é que aconteceu, né? Em seguida, uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio. Segismundo, o autor, né, do crime, e Raquel foi vítima a consequência de tudo isso, né, foi parar no prostíbulo. Então, eles desencarnaram, cada um por sua vez, sobre uma intensa vibração de ódio, de desesperação, porque o Adelino era amigo do Segismundo, que, se vocês lembram, né, ele se apaixona pela Raquel. Então, a consequência desse triângulo aí foi essa aí que o Alexandre está narrando para nós, né? Então, eles desencarnaram, cada um por sua vez, sobre uma intensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos nas zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, esse antigo cônjuge, né, esses antigos cônjuges, Adelino e Raquel, obtiveram a volta ao corpo físico. Eles estão encarnados, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Aí a gente vê, né, o planejamento envolve justamente a questão do perdão, a questão da necessária convivência. Por isso que as nossas famílias elas estão compostas não só de afetos, na sua maioria, os nossos desafetos, né? Por isso as famílias ainda
na sua maioria, não são harmônicas, né? Porque tem toda essa dificuldade da convivência. Manuel Filomeno de Miranda falou isso, né, no trecho que nós lemos. Aí o Alexandre continua dizendo que, como acontece quase sempre, né, os heróis da promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compensação da vontade divina. E foi isso que o nosso benfeitor Manuel Filomeno de Miranda vem falando aqui, a questão do retorno, né? Então, esses companheiros também, de posse dos bens da vida física, nega-se. Agora, o Adelino nega-se a perdoar, ou seja, ele precisa perdoar o Segismundo para que ele possa reencarnar, ele precisa reencarnar. Daí a dádiva de Deus, porque a necessidade dos nossos desafetos reencarnarem no mesmo núcleo familiar, para que haja o perdão através da convivência, através dos laços que vão sendo estreitados, no caso aqui, pai, filho, né? Então, o Adelino nega-se a perdoar e ele recapitula na sua mente, no seu psiquismo, toda aquela dor, aquelas lições dolorosas que ele traz, né? E antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio, ou seja, nem reencarnou, né? Ele está ainda, o Sigismundo, no planejamento, mas o Adelino está dentro desse planejamento, que ele será, né, o pai. Então, ele já está contrário a essa situação, ele não está aceitando. Então, sempre o velho círculo vicioso, quando fora da oportunidade bendita de trabalho terrestre e vendo a extensão das próprias necessidades, desvela-se o companheiro em prometer fidelidade e edificação. Mas, tão logo se apossa do tesouro, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis divinas. Não é isso que acontece, né? Por exemplo, quando o espírito é levado ao mundo espiritual, ou quando ele está decidindo essas questões, isso é comum, né? O espírito promete, o espírito aceita aquela situação, mas aí vem as dificuldades, porque com o esquecimento do passado, a convivência física vai se tornando difícil. Então, o Adelino, certamente, quando ele ia reencarnar, ele aceitou essa possibilidade, né, de receber, daí a alguns anos, junto da Raquel, o Adelino como filho. Só que, com o esquecimento, ele está em conflito, ele não aceita. Então, está sendo feito um trabalho, vai ser feito todo um trabalho, né? A Lina coloca aqui para nós, né, que nós temos essa possibilidade do estudo e de posse do conhecimento, podemos tentar minimizar essas diferenças entre os membros da família, com atitudes mais equilibradas. Exatamente, foi como o Manuel Filomeno de Miranda termina esse capítulo, dizendo que, com o conhecimento da doutrina espírita, nós podemos estar envolvendo os nossos companheiros, os nossos credores, aqueles que nós recebemos em nosso lar, através do nosso conhecimento, contornando essa situação, por mais difícil que seja, ou seja, aceitando os companheiros difíceis que estão no nosso lar, no nosso cadinho familiar. A gente observa os nossos filhos, né? Quem tem mais de um, observa que são todos filhos, mas cada um tem um jeito de ser, uma persona, né? Uma tendência, tem habilidades também, tem a sua história, né? Então o que o Alexandre está conversando aqui com o André,
né? Que acontece sempre esse círculo vicioso. Quando, na oportunidade do planejamento, nós prometemos, nós achamos que será muito fácil, mas na vida real começa aí um monte de dificuldades. No caso, o Adelino percebe e lembra toda aquela história que está lá armazenada na sua memória perispiritual, né? E aí o Alexandre se cala por alguns instantes, acentuando em seguida: buscarei, porém, chamá-los à recordação dos compromissos. E esse trabalho vai ser feito agora, através da emancipação da alma, né? Ele vai estar fazendo todo esse envolvimento aí para que eles lembrem, principalmente o Adelino, que é o mais que guarda maior carga de ódio, né? Então, o Alexandre vai fazer isso. Ele está colocando a par o André. Nesse ínterim, entendemos que a oportunidade era valiosa, era preciosa. E aí o André roga humildemente: ser-me possível acompanhá-lo? Quer dizer, eu posso participar desse trabalho? E ele diz: creio que aproveitaria muito. Poderia talvez adquirir valores significativos para o serviço do próximo e para o meu benefício pessoal também. Ignoro até quando ser-me-ia permitido estudar em sua companhia. Estimarei o aproveitamento integral de semelhante oportunidade. Então, o André está solicitando ao instrutor Alexandre, perguntando, né, será que é possível eu participar desse trabalho, né, colocando aí os motivos do desejo dele, que será muito significativo para ele como estudioso, e também vai ser material que ele possa aproveitar futuramente, né? E ele diz que ignora até quando vai ser permitido ele estar na companhia de Alexandre e usufruir ali de todo esse conhecimento, esse aprendizado, né? E aí, o que o Alexandre vai responder para ele? Ele sorriu, compassivo, e falou: não tenho objeções. Entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Então, ele vai aconselhar, né, ao André estudar. Ele não pode, não deve, né, entrar num trabalho tão sério, tão complexo quanto esse, sem um conhecimento prévio de tudo aquilo que vai ocorrer. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Isso aí a gente pega para nós, né? No nosso dia a dia, sempre quando nós vamos participar de algo que nós não sabemos, é por isso que o estudo é interessante quando a gente fala assim, né? Para nós estudarmos as referências, nós irmos nas fontes que citamos, para nós, né, nos adequarmos melhor no nosso entendimento. Então, ele diz para o André que temos bons amigos lá no departamento, né, no planejamento das reencarnações. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Então, é um departamento de grande importância, devido a essa tarefa. É uma tarefa que define, né, futuro de muitos espíritos, que vem tratar do retorno a esses espíritos que estão na erraticidade, partindo para a outra experiência física. Então, vejam só que grande oportunidade, mas também que exige, principalmente do André aí, essa responsabilidade com ele mesmo e com o trabalho, né? E aí o Alexandre vai dizer para ele: nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Então, o André ele vai fazer espécie de um estágio, né, naquele departamento. E ele diz que grande porcentagem das reencarnações na crosta se processa
em moldes padronizados, é o que nós já falamos, né? Não são todos especificamente como vai acontecer com Alexandre, com o Sigismundo. Então, a grande porcentagem das reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos. No campo de manifestações puramente evolutivas, mas outra porcentagem não obedece ao mesmo programa. Vamos ver por quê. E aí ele diz, né? Elevando-se a alma em cultura, em conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, como é o caso que a gente vai ver. Por isso, porque o Sigismundo ele alcançou esse estágio, ele está consciente da sua dívida moral com esses espíritos, do crime praticado, da sua, né, de tudo isso. Então, houve o arrependimento, houve o entendimento ali da necessidade, mas agora ele tem que reparar, né? É isso que o livro Céu e Inferno nos coloca. Então, não basta ele entender, ele assumir a responsabilidade dele diante do fato que ele, do grave crime que ele complicou, que ele cometeu com esses dois companheiros, né? E com ele mesmo. Agora é preciso reparar a falta. E é isso que o Alexandre está contando para nós, né? Para o André e para nós. Em vista disso, em vista desse processo, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Vejam só. Então, a gente vê como é complexo. Então, quanto mais evoluído o espírito, mais complexa é o planejamento reencarnatório. A gente sabe, por exemplo, que espíritos que estão em sofrimento, em zonas de sofrimento, reencarnam em períodos mais curtos e em reencarnações muitas vezes expiatórias, né? E que eles, na verdade, nem têm muita noção daquilo. Mas, quando se trata de espíritos que já estão no processo evolutivo, então é mais complexo, né? Que o Alexandre está colocando aqui. Quando eles já atingiram essa responsabilidade, quando eles já têm consciência das suas necessidades de reparar, né, essas faltas, então o processo é mais complexo. As explicações de Alexandre eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continua, né? O André está refletindo ali no que ele está colocando, pensando, né? Todos nós somos falhos, né, Lina? Todos nós. Nós vimos aí a mensagem do Manuel Filomeno de Miranda dizendo sobre isso, né? E, de algum modo, nós temos responsabilidade, né? Porque quando nós não sabemos dessas verdades, estamos mais suscetíveis a não ter esse cuidado com a nossa encarnação, com a nossa oportunidade, né? Com o objetivo da nossa encarnação. É por isso que, vez por outra, a gente trabalha aquela questão 132 lá do Livro dos Espíritos, né? Qual a finalidade da reencarnação? A vida exige de nós entender essa finalidade. E quando nós não sabemos o objetivo de nós estarmos aqui, nós ficamos sem rumo, nós não sabemos o porquê, não entendemos as nossas dores, não entendemos as aflições que nos chegam, que não são castigo, não são para
para nós sofrermos. São elementos, ferramentas que nos mostram, né, muitas vezes, que as nossas escolhas não foram muito adequadas e proporcionaram um sofrimento, proporcionaram, diante da escolha errada, proporcionaram consequências. E a gente sabe que todas as nossas escolhas, boas ou más, elas geram consequências. Né? A Lina diz que nós demoramos muito, né, a obtermos essa consciência. E nós estamos estudando isso lá no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, né? Aonde o nosso querido Leon Denis nos fala muito sobre essa consciência. Domingo a gente estuda o livro O Homem Integral, que Joana também vem nos chamando a atenção para a responsabilidade, né, da nossa, de termos fazermos esse aprendizado para que nós possamos entender que nós somos espíritos. Nós estamos aqui de passagem. Esse retorno, ele é necessário, mas nós precisamos de ter a responsabilidade. Né? A Lina diz, por isso, no outro dia, ela leu que a humanidade passa, né, séculos, isso mesmo, para as mudanças que possam ser notadas por um todo em geral. Pois é, porque a evolução não dá saltos, né? Então, a evolução ela vai sendo moldada, né? De acordo. Toda a humanidade está em progresso, todos nós estamos em progresso. E daí o progresso dos mundos, o progresso do planeta, está todos numa rede, né? Tudo numa sintonia. Progredimos nós, progredimos o outro, progredimos o planeta, progredimos o todo, né? E aí entra lá na questão 132, que nós citávamos, diz isso, né? O homem evolui para que ele possa obrar no meio onde ele vive, facultando também o progresso dos outros, dos nossos irmãos. Né? Isso é lei divina, né? Isso é muito importante nós entendermos isso. Então, o Alexandre vai dizer agora para o André, que está meditando em tudo isso que ele está sabendo aí sobre a reencarnação, e o Alexandre continua dizendo que, quando ele se refere a trabalhadores, porque as colônias que preparam espíritos que vão reencarnar como trabalhadores, como espíritos que estão em missão, ele diz que, quando ele se refere aos trabalhadores, ele fala dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores, a caminho da vitória plena sobre as aquisições e manifestações grosseiras da vida. Então, a gente vê, né, por exemplo, nós estamos num momento aonde nós podemos observar, por exemplo, que espíritos desse nível está sendo trazido de retorno à Terra. Né? As nossas crianças hoje, elas estão chegando para nós numa condição evolutiva que a gente observa há décadas atrás, né? Que são espíritos mais preparados, é o que ele está dizendo aqui. Então, já estão retornando esses espíritos, sempre estão, né? Sempre estiveram, mas hoje numa porcentagem maior, né? Porque nós estamos num momento de transição do planeta, e a gente vai entendendo, então, por que esses espíritos, né, capacitados, jovens, ligados à pesquisa, descobrindo coisas que vêm favorecer, que vêm estar trazendo progresso para todos nós, não só na questão do bem-estar, mas na questão de elementos que venham colaborar, né, com o progresso do homem, ajudar, melhorando as questões
de vida em todos os âmbitos, né? Então, não são espíritos bons, já no nível, né, da classe de espíritos bondosos, redimidos, mas são aqueles que já dispõem de condições, de qualidades superiores, né, que vêm ajudar a humanidade nessa caminhada. E aí a gente vai ver que isso já está ocorrendo há muitas décadas, né? Espíritos que a gente sabe que têm uma capacidade, que têm um nível de bondade dentro de si, que são mais dóceis, né? Para fazer todo esse envolvimento aí em todas as áreas da ciência, da tecnologia, principalmente, que é o que nós estamos tratando agora, né? E isso nos emociona muito quando a gente vê esses jovens que se dedicam às pesquisas, que trazem seus inventos, né? Principalmente a gente vê esses trabalhos na área do Nordeste, na área das regiões mais difíceis, onde a vida é mais difícil, esses jovens nas suas escolas, nas suas faculdades, interessados nessa proposta. Isso é maravilhoso, né? E quando a gente lê lá no livro Obras Póstumas, né, sobre a regeneração da humanidade, quando a gente vai na própria Gênese, que a gente vê a geração nova, então a gente constata tudo isso, né? E é muito lindo nós estarmos entendendo essa transição, né, do nosso planeta e podendo observar essas mudanças, observar essas questões que estão acontecendo, olha, há mais de um século, segundo os próprios espíritos, né? A Lina coloca aqui que todos os netos dela ela se surpreende com eles a cada dia. Sim, isso é verdade. Se a gente tiver tempo de observar as crianças, não só aqueles, mas os netos que estão mais próximos, né, Lina? Mas a gente vê as crianças hoje falando de uma forma certinha. Antigamente, nós falávamos tate-bitate com as crianças, né? Pensávamos que elas não entendiam a nossa linguagem. As crianças hoje conversam como adultos. Você pode falar tudo que a criança entende, até nos ensinam, né? E tem as suas habilidades, as suas aptidões que até nos ensinam. Tem facilidade para aprender línguas, para aprender tudo, né? Sem falar na tecnologia, que é assim, a praia deles, né? Mas vamos continuar aqui enquanto nós temos ainda um tempo. Em geral, o Alexandre continua, como acontece a nós outros, são entidades, quer dizer, esses espíritos que estão se preparando para se tornarem trabalhadores ou até estarem em missão, né? São entidades que ainda estão em débito, mas trazem valores de boa vontade, como a gente falou, valores de perseverança, de sinceridade, né? Que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores da sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral, né? Qual é o padrão geral? É o padrão onde o espírito não participa do planejamento, onde o espírito, aquela equipe responsável pela encarnação prepara todas as injunções reencarnatórias. Então a gente vai vendo, né, que como esses espíritos que estão no meio de nós já há bastante tempo, se esse processo de transição já começou, segundo a própria Joana de Ângeles, há mais de um século, ela já diz isso há muitas décadas, né? Já disse isso há muitas décadas. Então, esse processo, esses espíritos estão chegando há muito tempo, né? Já estão aí adultos, já estão participando de várias frentes que
estão oportunizando novas possibilidades para nós. E aí a gente começa a pensar, né, nos médicos que chegam, que trazem as suas pesquisas, que são responsáveis naquilo que abraçam, as várias especialidades que vão surgindo. A gente está falando na área da medicina, né? As possibilidades que vão abrindo portas para várias situações dentro da questão da saúde, das cirurgias delicadas, das questões especialíssimas, né, nessa área, onde vai surgindo curas, onde vai surgindo procedimentos diante das doenças graves, até mesmo hoje a gente pode observar isso até mesmo diante do câncer, quantas curas nós vemos, né? Antigamente, quando a gente falava em câncer, a gente sabia que aquela pessoa ia desencarnar. Hoje, a maioria, quando descobrem no início, é possível a cura. É claro que existem níveis, né, que são mais graves, mas é tratável, tem uma qualidade de vida e outras doenças, né, novas para nós hoje, síndromes novas que estão surgindo. Para que tudo isso? Para dar oportunidade a esses espíritos que estão chegando a trabalharem nessas questões. E também aqueles que passam por essas provas de serem até instrumento do próprio progresso. A gente tem que ver como situações que trazem não só situações de dores, mas também situações de sucesso para a humanidade, de conhecimento, de bem-estar, né? Tudo isso. Então, ele vai continuar a explicação, né? Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. Então, a gente sabe que tudo isso pode também trazer condições agradáveis, né? Ou não para a vida futura, né? Mas essas alterações, ele diz, se verificam em condições agradáveis, na maior parte, né? Para as experiências futuras. Os serviços de retificação apresentam tarefas enormes que vão exigir cada vez mais desses companheiros que abraçam essas oportunidades a responsabilidade diante da sua encarnação, né? E conhecer sobre tudo isso é maravilhoso. E aí ele diz, e desejando imprimir fortemente em André, né, essa noção de responsabilidade, né, o instrutor prossegue, tornando mais grave a inflexão de voz. Quer dizer, ele quer que o André assimile a questão da responsabilidade diante da reencarnação. E isso é para nós, né, entendermos. Cada dia que nós nos debruçamos diante desses conhecimentos que os nossos benfeitores nos trazem, através desses estudos riquíssimos, porque André Luiz ele abre para nós um leque de conhecimento muito grande. Os livros de André Luiz nos traz muito conhecimento da vida espiritual, da vida do espírito, que nós precisamos saber, porque enquanto estamos aqui, né, nos preparando para partir. E isso tudo faz parte de um grande aprendizado no mundo espiritual, como o André está recebendo, né, que possibilita esses espíritos que lá estão a reencarnarem com esse conhecimento, com esse aprendizado, né, na sua alma. Então, ele diz que o problema da queda é também uma questão de aprendizado, olha aí. E o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. É isso que acontece, né, com o processo agora do Sigismundo. Ele praticou um crime, e nós não podemos nem julgar, porque cada um de nós tivemos o nosso passado. Se hoje nós não praticamos crimes,
certamente nós já praticamos em algum momento, né? Então, o Segismundo, ele está tendo essa oportunidade, quer dizer, o mal indica posição de desequilíbrio e exige agora a restauração, a corrigenda, que é isso que a reencarnação oferece, né? E ele continua dizendo para nós que a evolução nos confere poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. É o que a Lina colocou ainda há pouco, né? Nós levamos muito tempo para entender isso. Então, a racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Então, o conhecimento, ele nos traz as ideias, a reflexão, nos traz todo esse material, mas por que a gente não consegue? Mesmo, quantas vezes a gente fala isso, né? Poxa, mas eu conheço, eu sei, por que eu dei essa vacilada, né? Porque isso é aos poucos, a assimilação, essa iluminação íntima, ela não se faz de um momento para o outro. Nós levamos séculos, e quando nós encontramos esses benfeitores, né, como a nossa própria Joana de Ângeles, que vem trazer hoje os seus conhecimentos, falar ao nosso coração, quantas vidas, quantos séculos, milênios, né? Porque ela vivenciou com Jesus, ela viveu com Jesus. Então, isso vem nos mostrar que a evolução, conforme a Lina colocou aqui, né, que há pouco, que ela percebe isso, né, que diante da situação do momento, entendemos que levamos muito tempo para galgar essa consciência, né? Imagina. Então, nós, como espíritos, e é por isso que nós precisamos de entender essa questão, somos espíritos imortais e precisamos de termos essa responsabilidade no aprendizado, na colocação desses elementos que nós hoje já conhecemos e que ainda é muito difícil colocar na nossa vida. Daí os escorregões, daí as nossas falhas, daí os nossos equívocos, mas nem por isso nós somos deixados de lado. Deus nos dá quantas oportunidades forem necessárias para a nossa reabilitação com a lei. Lá no capítulo 3 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 15, é uma mensagem de Santo Agostinho, que ele diz que aqui na Terra está albergado todos os que estão encarnados, né, albergados na Terra, foram recebidos aqui na Terra, são espíritos recalcitrantes, espíritos que precisam ser reabilitados com a lei. Então, é por isso que nós, espíritos imperfeitos, estamos aqui nesse exercício, nessas idas, nessas vindas, aprendendo, recebendo na nossa família esses espíritos que fizeram parte em algum momento, que nós temos débitos com eles e eles conosco. Muitas vezes os credores do lar, né, que nós temos que conviver, e que nós estamos aqui. Nós devemos agradecer a Deus a oportunidade bendita, como o Manuel Filomeno intitula, né, essa lição que nós lemos, Reencarnação, dádiva de Deus. É uma bênção nós estarmos aqui, né? Então, ele vai, ainda dá tempo de nós prosseguirmos um pouquinho, ele vai dizer que daí as lutas sucessivas por essas dificuldades, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma,
o André, né, exclama, porque ele está entendendo, ele está bebendo ali esse ensinamento de Alexandre, né? Por isso as nossas lutas, por isso as nossas aflições, por isso as nossas dificuldades, né? Emmanuel tem uma mensagem lá no livro, se não me engano, Vinha de Luz, que chama Fortaleza. E ele diz assim: quereis fortaleza, né? Então não vos esquiveis da tempestade, são as aflições. Se a gente quer ficar forte, se a gente quer se tornar um espírito vitorioso, não devemos ter medo das dificuldades que a gente passa, das lutas. Santo Agostinho também, amo Santo Agostinho. Então, a gente não deve ter medo das situações. Jesus nos disse, né, no mundo tereis aflições. E daí essas lutas, daí essas encarnações difíceis, e quando não é difícil, quando a gente pensa em encarnações difíceis, a gente pensa nas questões das aquisições, mas nas questões morais também, né? Principalmente. São questões morais que trazemos na nossa as injunções necessárias à nossa encarnação e que nós vamos vivendo aos poucos, de acordo com a nossa capacidade de suportar, porque Deus sabe, né, das nossas limitações, Deus sabe daquilo que como é que nós vamos administrar aquela prova que nós estamos vivendo ou vamos viver, né? Por isso que os espíritos, quando tem várias histórias, né, do irmão X, por exemplo, que alguns espíritos, ao reencarnar, querem várias provas ou expiações, né? Querem reencarnar com situações de deficiência física, mental, e às vezes uma situação de difícil aquisições dos bens necessários durante a nossa encarnação. E o que os espíritos falam? Calma, porque nós temos que resolver as questões, os nossos débitos, aos poucos. Por isso aquele ditado, né, que Deus não dá fardos maiores do que aqueles que nós não podemos carregar. Estudamos isso na semana passada no Problema do Ser, do Destino da Dor, onde Leon Denis coloca isso para nós, né? Que Deus sabe das nossas limitações, ele nos conhece, então ele sabe o que nós vamos poder suportar, como é que nós vamos administrar, ele sabe de tudo isso, né? Então é por isso a gente tem tantas oportunidades quantas necessárias. E aí ele vai dizer, né? O Alexandre vê o André assim impressionado dizendo sobre as lutas, né? Entendendo o porquê das dificuldades durante a reencarnação, e ele fala: sim, sim, temos dificuldade, temos necessidade da luta que corrige, renova, restaure e aperfeiçoa. Olha aí a questão da dor, né? Muitas vezes aqueles espíritos que nós temos às vezes dentro da nossa família, um familiar onde experiencia uma encarnação difícil, de dor, de sofrimento, mas aquela dor que está ali, às vezes uma dor moral, que às vezes não é física, não traz deficiência nos membros, mas ela traz deficiência na nossa alma. Então, aquela dor é aquela dor que vai corrigir, que vai renovar, que vai restaurar, que vai aperfeiçoar. Então, as nossas dores também, nós precisamos de entender e agradecer a Deus a oportunidade dessa dor que às vezes nos faz enxergar questões que nós não enxergávamos, modificar o nosso orgulho, trabalhar a nossa humildade,
e vem restaurar os valores da nossa alma que nós trazemos, porque, como centelha divina, nós trazemos em nós essas sementes divinas. Então, ficam muitas vezes esquecidas, e às vezes, através da dor, daquela luta durante uma encarnação inteira, aquelas sementes podem desabrochar. Quantas virtudes nós podemos adquirir diante das nossas lutas, né? Nos tornando mais acessíveis, mais flexíveis, aceitando as nossas lutas, as nossas dificuldades, a nossa encarnação, aceitando aquele membro da família difícil que nós recebemos ali, aquele parente, às vezes, que não é um parente de sangue, da nossa família consanguínea, mas é um agregado da família, onde nós temos que nos doar, tratando, ajudando aquele companheiro a caminhar na sua dificuldade, né? Então, são histórias, são reflexões que vêm ao nosso pensamento e que a gente vai vendo quantas oportunidades nós recebemos na nossa encarnação, né? Então, o Alexandre diz que a reencarnação é o meio de quê? De nós evoluirmos, de nós reabilitarmos com a lei. A educação divina é o fim. Por quê? Porque qual é a finalidade da reencarnação? A educação moral, a restauração desse espírito que, ao longo de várias encarnações, caminhou de forma equivocada, não visualizava a sua origem nem a sua destinação. Hoje, ele se torna melhor, como o Manuel Filomeno de Miranda diz, né? Através do Espiritismo, hoje nós podemos entender tudo isso, né? Que a encarnação tem um objetivo, que nós não estamos aqui para sempre. Em algum momento nós vamos retornar ao mundo espiritual. E isso é o nosso desafio, né, Lina? Então, as nossas lutas são os desafios, né? Que nós temos para quê? Para evoluir. E a gente, às vezes, não caminha muito satisfeito com as nossas questões. Então, vamos olhar com carinho, né? As questões que nos envolvem, todas essas problemáticas, que são, como a Lina acabou de dizer, são desafios. Nós gostamos muito dessa palavra desafio, porque podemos substituir a palavra problemas, por desafios. E o desafio, todo mundo quer vencer o desafio. Os desafios são para nós vencermos. Então, nós precisamos de encarar a reencarnação como essa dádiva de Deus, como essa bênção que vem nos convidar a caminhar com Jesus, a caminhar com responsabilidade, agindo da melhor forma que nós podemos, principalmente hoje que nós já sabemos. É cansativo, Lina, mas é uma tensão, é igual o motorista, né? O motorista dirige o carro, ele tem que estar sempre ali, olhando a sinalização, olhando, respeitando todas as regras que envolvem a questão de ser um motorista, né? Quando nós nos distraímos, vêm os acidentes, vêm as situações. Às vezes não chega a ser acidente, mas os desvios, as nossas escolhas, né? Às vezes caminhamos por locais onde nós não queríamos estar, mas foi um descuido. Então, é cansativo porque exige de nós a atenção, a responsabilidade o tempo todo. Mas lembrarmos que, diante da nossa evolução, né, a gente estuda isso, quando a gente estuda lá a questão da liberdade. Quanto maior conhecimento eu adquiro, o que acontece? Maior liberdade é exigido, maior responsabilidade é exigido de mim, né?
Então, isso faz parte das leis naturais, as leis que nos favorecem e nos conduzem ao progresso, porque Deus quer que nós sejamos felizes. Ele nos criou para isso, para sermos felizes. Então, a gente tem muito a refletir nesse capítulo. Acredito que vocês tenham percebido isso, né? Quanta coisa nos leva a refletir nesse capítulo, e isso é muito bom, né? Nos faz pensar, nos faz renovar os nossos objetivos, os nossos propósitos, e isso é muito, como é que se diz? Muito proveitoso para todos nós, né? Então, acredito que já estamos no nosso horário, aqui já 20 e 31, né? 21h31, e vamos, então, parar aliás, 22h32, né? Vamos parar nesse slide 32, viu, Lúcio? E vamos, então, nos preparando para a nossa prece final, agradecendo a Deus essa oportunidade de repensarmos na nossa encarnação. Obrigada, Jesus, que nós possamos estar atentos, vigilantes, para que nós possamos aproveitar todas as oportunidades, caminhando com segurança, com responsabilidade, naquilo que nós já entendemos que é o melhor para nós. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de estudos. Fique conosco e que nós possamos estar, numa próxima oportunidade, retornando a esse capítulo para refletirmos um pouco mais sobre esse assunto tão importante para todos nós. Obrigada, amigos, aqueles que estiveram conosco, que possamos meditar, né, no valor da vida, na bênção da reencarnação e estarmos vigilantes, atuantes aí, donos da nossa da situação, né, conscientes da nossa responsabilidade diante da vida. Obrigada a todos e até breve, se Deus quiser. Obrigada, Lúcio, Mana, querida, um beijo no coração de todos e até a próxima, se Deus quiser.